Bem, nós recebemos com muita alegria aqui o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Gustavo Oliveira. E o secretário Gustavo Oliveira, ele vem para nos ajudar a entender essa questão da PEC do teto dos gastos. Eu dizia hoje, inclusive, no comentário, que um dos assuntos que tem me preocupado é a paralisia do Estado. Quando eu digo Estado, é Estado mesmo, porque se parar a Assembleia, está parando o Estado. Se parar o Poder Legislativo, o Estado vai ter dificuldade de funcionar. E o Poder Legislativo tem 2 semanas que não funciona. E essa PEC do teto de gastos, eu até tenho uma crítica ao Estado que demorou para mandar, mas agora que mandou, precisa de pressa para aprovar, e agora é o outro poder que não está com pressa. Bom dia, secretário Gustavo, um prazer recebê-lo aqui. Qual é a importância da gente aprovar essa PEC do teto de gastos? Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes aí da Capital FM. A PEC, ela tem um conceito muito simples, Antero. Ela força o Estado durante alguns anos a crescer no ritmo da inflação, ou seja, a ficar do mesmo tamanho. Um grande problema que nós temos hoje na economia brasileira, Antero e ouvintes, é que o Estado brasileiro, e aí digo o governo federal, estadual, municipais, todos os poderes, eles se acostumaram ao longo do tempo a crescer mais do que cresce a própria economia. Por isso que a carga tributária não para de crescer no país e por isso que cada vez mais faltam recursos para políticas públicas. O que a PEC propõe é muito simples. Ela diz: olha, Estado, você não pode crescer mais do que a inflação. Você tem que ficar do mesmo tamanho. Então, o que está escrito lá, traduzindo de maneira bem simples para que todo mundo possa entender, é que o Estado vai ficar do tamanho que ele tinha em 2016 até o ano de 2020, pelo menos. O que isso quer dizer? Vai paralisar o Estado? Não, o Estado vai ter que fazer o dever de casa, gastar melhor o recurso que tem, ao invés de querer ficar cada vez mais consumindo mais recursos. Apenas para esclarecer, quando o senhor fala o crescimento do Estado, o senhor está se referindo ao custeio, ao tamanho das despesas do Estado, é isso? Exatamente, esse é a esse lógica crescimento é esse, nacional. Né? Para que se tenha uma ideia, alguns estudos mostram, nos últimos 10 anos, o Estado brasileiro cresceu 6% mais do que a economia. A economia cresceu 10%, o Estado cresceu 6% mais que isso. Quando você diz o Estado cresceu, não é que o Estado desenvolveu, o Estado está gastando mais para dentro. Exatamente. Então, esse é um grande problema. O que nós temos? E aí, quando você olha para dentro, está gastando como esse dinheiro que está gastando a mais? A gente olha nitidamente nos estados, gasta mais com remuneração de servidor, gasta mais com dívida pública, porque nós temos a maior taxa de juros real do mundo. Então o Estado brasileiro, ele é endividado e ele paga caro por essa dívida, e aí sobra muito pouco, Antero, para fazer o que precisa ser feito, que é investimento. Por isso é que nunca se faz estrada na velocidade que precisa, nunca tem infraestrutura na velocidade que precisa. Então o que nós precisamos é dar uma freada de arrumação, é voltar a usar recurso público para fazer investimento. As nações mais modernas e mais avançadas do mundo, elas hoje são assim, porque chegam a ter taxas aí de investimento de 5, 6, 7% do PIB. O PIB de Mato Grosso hoje está em torno de 100 bilhões de reais, um pouco mais, um pouco menos. É como se a gente pudesse ter aqui em Mato Grosso uma realidade de investir todo ano 5, 7 bilhões de reais para fazer estrada, para fazer hospital, para fazer infraestrutura. É essa agenda que precisa ser enfrentada, Antero. Não adianta arrecadar mais e gastar mais só com folha e com custeio. E qual que é a capacidade de investimento hoje do Estado? Se nós separarmos... E como ficará essa capacidade se for aprovada a PEC do teto de gastos? Então vamos separar público de privado. O orçamento do Estado esse ano prevê investimentos públicos do governo do Estado de pouco mais de 2 bilhões de reais. O grande problema da economia hoje é que o outro ente que pode investir, que é o privado, são as empresas investindo, construindo, quase não estão fazendo. Um momento de crise, não tem crédito, se tem crédito não tem projeto, não tem demanda. Então, basicamente, o que se deve investir no Estado esse ano é muito pouco, 3 e pouco por cento do PIB. Metade do que a gente precisaria se você somar todos os investimentos públicos e privados. O privado você soma aí o que o BNDES vai botar no Estado, o que o FCO vai botar aqui no Estado, o investimento próprio das empresas. Então é muito pouco para uma sociedade que precisa se desenvolver. A gente precisa dobrar essa capacidade. Essa é uma das metas da PEC, que a gente possa sair da crise lá em 2020
investindo 3, 4 bilhões de reais de investimento público para dar suporte ao crescimento econômico do estado. Eu gostaria de saber, secretário, porque assim, quando o senhor fala teto de gastos, você está se referindo a todo o estado. Você fala, inclui o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso implica, naturalmente, quer dizer, o congelamento de despesa de todos os poderes. Isso já foi conversado, negociado, acertado, ou esse debate vai se dar agora no legislativo? Bom, primeiro nós explicamos a todos os poderes qual é o efeito de se implantar essa lei de teto de gastos aqui no estado. O efeito imediato é que nós economizaremos até final do ano que vem mais de R$1 bilhão em pagamento de serviço e principal de dívida à União. Vou repetir, mais de R$1 bilhão, dependendo de algumas decisões do governo federal, pode chegar até 1,3 bilhão. O que se faz com mais de R$1 bilhão no estado de Mato Grosso? O Antero aqui diria, termina o VLT com dinheiro público. Brincando, o Antero é um defensor de dinheiro privado para colocar no VLT. R$1 bilhão é todo o funcionamento, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado, no estado inteiro, durante um ano inteiro. R$1 bilhão é muito dinheiro. O estado não pode abrir mão de uma economia desse tamanho no momento de crise. Eu, numa economia dessa, eu colocaria grande parte desse dinheiro na saúde. Exato, porque resolveria um problema gravíssimo que é do estado, que é a questão de saúde, que até hoje não resolveu, né? É uma imensa possibilidade. Eu acho que o que nós temos que conversar, toda vez que nós conversamos com os poderes, Mauro, a gente apresentava esse número e eles diziam, mas é ruim, vai congelar, eu não vou poder crescer e tal. Eu falei, então arranja outra solução pra gente ter R$1 bilhão a mais no caixa. Não tem outra solução. A verdade é que essa é a melhor solução possível e por isso os poderes e as instituições estão se convencendo de que é melhor aderir a isso do que colapsar financeiramente o Estado. Os poderes, vocês falam para os poderes, olha, então arruma outra solução para a gente ter mais R$1 bilhão no caixa. A gente ter mais R$1 bilhão no caixa é o executivo e eles nada. Como é que é isso? Quem paga a dívida pública é o Poder Executivo. Esse R$1 bilhão, ele vai sair da conta única do Estado, que é quem tem a capacidade e a obrigação de pagar o endividamento. Só na sexta-feira agora, pagamos mais de R$115 milhões da dívida dolarizada do Bank of America. Uma das coisas que nós podemos incluir nesse pacote é que o Banco Mundial quer vir aqui comprar essa dívida internacional, um preço muito mais baixo. Hoje a gente tem uma dívida 5% ao ano em dólar. Eles querem baixar isso para menos de 2% ao ano em dólar. Isso é um ganho grande, ainda esticar o prazo. A gente acaba ficando com mais dinheiro em caixa. Não tem jeito. A lei de teto, ela primeiro é a única proposta possível do governo federal de ajudar e o benefício dela é muito grande. A gente precisa entender e adotar o teto de gastos no secretário. Em que medida a lei do teto de gastos afeta o servidor público, os salários, os vencimentos dos servidores públicos? Primeiro, antes de caminhar a lei de teto de gastos, nós encaminhamos as negociações do RGA. Toda vez que o servidor público ele fala em perda é quando você tem perda real do poder de compra, é a inflação comendo o seu salário. A inflação foi alta nos 2 últimos anos, ela está com a tendência de queda e deve cair. O RGA repõe isso, né? Então o RGA vai repor isso já está negociado, encaminhado com todas as categorias do Estado. Então até o final de 2018, toda essa recomposição já está combinada com as categorias e nós conversamos abertamente com todo o fórum sindical. Só para entender, um parênteses, depois a gente volta nesse assunto. Com todas as categorias e tal, já está combinado, menos o Detran? O Detran quer ganho real. O Detran quer ganho real. A categoria, entre outros pleitos, ela pede um aumento real do salário, alega que não tem isso desde 2011. Bom, vamos desmistificar isso aí. Primeiro dizer com todas as letras. Todas as categorias do Estado têm, desde que foi implantada a lei do RGA no Estado, a recomposição inflacionária garantida. Perder, ninguém perde. Menos um ano, né? Pode perder um ano aí que não teve, né? Pode deixar de ganhar, mas vai ser recomposto até o final de 2018, né, Antero? Já foi feita essa negociação. E vamos entender. Já foi incluída a negociação. Já foi incluído nisso, a gente vai colocar até o final de 2018, isso já vai tá equacionado. Então perder ninguém perde, pode deixar de ganhar. Agora o que eu pergunto de volta ao cidadão que está nos ouvindo, é na crise que se tem que ganhar? Me parece que tem um descolamento da realidade. Existem no país um recorde
mundo aí fora está vivendo. E nós temos, às vezes, dentro do serviço público, infelizmente, uma ideia errada de que não tem crise, de que vai passar. Ontem saiu num grande jornal de circulação nacional um estudo sobre como deve ser o crescimento do país nesse ano. Dizia que o Brasil deve crescer aí 0,5% ao ano e que Mato Grosso vai crescer um pouco mais de 5% ao ano. Então, se comemorou um crescimento fantástico. Tá? Não, inclusive, já vi muita coisa no WhatsApp que, olha, então não precisa fazer PEC. Aí a reação das pessoas. Então não precisa fazer PEC, não precisa controlar nada aqui. A reação das pessoas, ao invés de, olha, que bom, vai crescer na crise. 5% é um ótimo crescimento dentro do cenário nacional. Em termos mundiais, uma porcaria de um crescimento para um país da nossa faixa de desenvolvimento. Vamos dizer que dos 45 países, maiores países do mundo, nos 2 últimos anos, o único que andou para trás foi o Brasil. Isso é um fato. É inegável, os números estão aí para mostrar. As pessoas ontem começaram a especular como é que vai se gastar mais esse dinheiro e com quanto a mais entra de dinheiro no setor público por causa desse crescimento do PIB. Gente, esse crescimento do PIB, ele está fortemente calçado em commodities agrícolas, pode crescer um ano e pode cair no outro. Isso não é um crescimento econômico sustentável, não é uma grande indústria que veio se instalar, não é um desenvolvimento econômico consistente. E se no outro ano tem uma queda de preço de commodities, tem uma quebra de safra, a nossa economia ela vai bem na média, mas ela tem soluços. A cada 7 anos aí, historicamente, você tem um soluço de crescimento econômico. Não dá para ficar brincando com isso. E a economia tá boa assim, tá boa não, a economia tá ruim assim, com tudo bem lá fora, né? Exatamente. Na hora que tiver um soluço lá fora... Eu queria retomar, Tero, a questão do servidor público. O senhor explicou que não tem perda, mas também não vai ter ganho real nesse período. E a questão do 2/10 dos poderes? Fica congelado, os poderes vão continuar abocanhando tudo que entra de receita extra? Aumentou a arrecadação, paga 17,5% para os poderes? Uma das coisas que está escrito lá na PEC é que se tiver excesso de receita, 20% desse excesso de receita vai para cumprir aquele valor lá do TAC de 350 milhões que deixaram de ser repassados no passado aos poderes. Isso antes de novos repasses. De novo, a PEC, bom, e depois que cumprir? A PEC, ela limita o gasto, Antero. Então não adianta você ter dinheiro se você não pode fazer custeio. Você só vai poder fazer investimento. Depois que cumprir o TAC, eles vão poder ter acesso aos recursos, mas perceba o seguinte, eles vão ter que também investir com esses recursos. Reformar, abrir unidade, não vai poder gastar com custeio da máquina. Não, mas quando o senhor fala abrir unidades, abrir uma comarca, você está implicando em aumentar custeio também, porque aí você tem mais juízes, mais funcionários, mais servidores, etc. Nem sempre. Vou dar alguns exemplos dentro do próprio Poder Executivo. Hoje você tem diversas secretarias aqui em Cuiabá espalhadas pela cidade, em prédios que às vezes já estão deteriorados, que precisam de investimento, que podem ser juntados. Você tem até uma mesma secretaria espalhada pela cidade inteira. Se você fizer investimentos que sejam racionais, você diminui o custo da máquina, para custo de deslocamento de carro daqui para lá, para trânsito de documento, você consegue modernizar instalações para ter menor custo operacional, colocar um ar-condicionado mais eficiente, um sistema de computador melhor. Então tem muito investimento, Mauro, que ele contribui para a economia. Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo aí para entender como é em casa. É como se você tivesse uma grande dívida com um banco, qualquer banco, e esse banco virasse e falasse assim: olha, eu vou te dar 2 anos para você ficar sem me pagar, mas eu vou ficar aí te olhando para ver se você faz o seu dever de casa e ajusta as suas despesas para ficar menor do que o que você ganha. Porque o banco não quer te dar 2 anos sem pagar, voltar daqui a 2 anos e você está ainda financeiramente pior. Essa é a lógica da PEC de gastos. A União, que é esse grande banco para quem o Estado deve, está dizendo: olha, eu vou sair, vou deixar você 2 anos sem me pagar, mas arrume as suas contas aí em casa. E o que esse grande banco está dizendo para quem está devendo para ele é assim: olha, não aumenta a sua conta de luz, não aumenta sua TV por assinatura, não aumenta o seu gasto com o empregado. Se você tiver dinheiro a mais, ok, você reformar a sua casa, melhorar a sua casa, você comprar um carro novo, mas não vai me gastar mais dinheiro com besteira, não vai me gastar mais dinheiro com custo, porque senão, quando você tiver que voltar a pagar a dívida, você não vai ter condição de pagar a dívida. Então, a troca é justa, é um tempo de ajuste,
contra um perdão temporário do pagamento da dívida. Eu acho que em tempo de crise é o que todo mundo em casa, por exemplo, queria poder fazer. Parar de pagar um pouco as suas dívidas para poder passar a crise e depois retomar na frente. Secretário, o senhor disse há pouco que esses 350, que 20% do excesso da arrecadação será para pagar os 350 milhões que está devendo aos poderes. Isso. Bom, já foram feitas várias repactuações, cronogramas, datas de pagamento desses 350 milhões. Isso quer dizer que o Estado não honrou com nenhuma dessas datas. E tá bom. E depois que terminar de pagar esses 20% esses 350 milhões dos poderes, aí volta a repassar o excesso de receita, o excesso de arrecadação, os poderes vão continuar recebendo dinheiro do FETAB. São indagações que causam do senhor. Quer dizer, o Estado então não conseguiu cumprir o cronograma feito com os poderes. O primeiro cronograma. O primeiro e o segundo e o terceiro e todos os cronogramas feitos. Não, né? porque tanto todos, é que não está pago, né? Não, todos os outros acordos foram feitos com base se tivesse excesso de arrecadação, o que não teve até hoje, Antero. O Tesouro do Estado hoje, ele tem arrecadado menos do que o que estava previsto na LOA. Então, não tem excesso, se não tem excesso, não tem como distribuir. Tá certo. E os poderes como é que estão engolindo isso? Não, nós vamos deixar de receber o 12º, porque assim, quando Montesquieu pensou na divisão do Estado, na tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e quando o Constituinte brasileiro exigiu que para os poderes tem que passar até o dia 20 do mês, ou seja, antecipadamente o recurso do 12º, é exatamente para que haja a autonomia, independência e harmonia dos poderes. Porque se não passar, os poderes vão ficar de pires na mão, e aí não é poder autônomo, é poder dependente. Como só acontecer em Mato Grosso. Como é que os poderes estão reagindo a isso? Bom, primeiro nós colocamos na PEC um dispositivo que no começo de 2019 os chefes dos poderes, eles têm um comitê que eles vão se reunir para estabelecer as regras para os anos de 2020 para frente. 2019 já passou a eleição para governador do estado, já teremos aí um novo presidente do Tribunal de Justiça, uma nova legislatura na Assembleia, as pessoas que vão pelos outros 4 anos governar o estado, coordenar o estado, e com isso eles vão estabelecer novas regras para frente. O que nós fizemos, Antero, foi estabelecer regras claras para 2018 e 2019. Essas regras dizem que o primeiro excesso de arrecadação, ele não constitui repasse novo para os poderes, mas vai cumprir aquele que não foi possível honrar do passado. Eu concordo com você que é preciso ter independência financeira, mas independência também significa você ter o necessário para performar as suas atribuições. O que nós temos também que entender dentro do Estado brasileiro é quanto cada poder precisa para desempenhar as suas atribuições. Ótimo. Quanto que é o percentual que a Assembleia recebe? Bom, o total dos poderes hoje gira em torno de 16,5% do total da arrecadação do divididos Estado. De que forma? Dividido. Assembleia. Tribunal de Justiça. Não, eu sei, mas Tribunal de Justiça quanto por cento? Cerca de 50% desse valor, né? Dos 17. Em torno de 9%. 9%. Tribunal de Justiça. Um pouco mais. Assembleia? Assembleia e Tribunal de Contas em torno de 3,5%, posso estar enganado. Acho que a gente tem que dar uma olhada nos números. 3,5% para o Tribunal de Contas e para a Assembleia, absurdo dos absurdos, mas tudo bem. Só estou dando uma opinião pessoal. Eu acho que assim, nós temos que olhar essa agenda, né? O que é feito com esse recurso? Eu acho que isso é importante também discutir, Antero. Porque o que os poderes, mas o que qual é a missão deles? A lei diz que tem que ser até 3,5%, é isso? Não, porque existem limites, vamos dizer assim, existem tetos para cada um dos poderes que estão lá na lei de responsabilidade fiscal. O que não significa que o teto é necessariamente tudo que se precisa para o poder rodar. Vou dar um exemplo específico. Né? Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. É inegável hoje o acúmulo de processos na esfera judicial. O brasileiro judicializa demais. O Tribunal de Justiça hoje, semana passada saiu um ranking, é o tribunal com maior desempenho
entre os tribunais de justiça do país, e ainda assim a justiça não tem a agilidade que o cidadão espera. Realmente então, aqui o processo anda mais rápido. Talvez a gente precise discutir como melhorar a eficiência do Tribunal de Justiça, envolvendo mais recursos, mais estrutura. O tribunal precisa estar presente em todos os municípios. Também é uma cultura que precisa ser desenvolvida, que é a cultura da conciliação, né? Aqui nós somos muito litigiosos. Então o presidente Rui Ramos, que também é um ouvinte aqui do programa, o doutor Túlio, juiz auxiliar lá da presidência, conversam muito sobre isso. Como fazer o tribunal ter mais performance. O que a gente precisa, Antero, é descobrir claramente assim, qual é o tamanho que cada instituição tem que ter para cumprir aquela missão. Porque senão também você gera pontos de distorção. Em alguns estados no Brasil, você tem tribunais de contas, você tem assembleias recebendo muito menos do que o que precisariam para funcionar, e em outros muito mais. Por uma regra muito simples. Isso está atrelado à receita do Estado. Não está atrelado ao número de pessoas que se servem daquele serviço, à produtividade daquele serviço. É um grande equívoco. E deveria estar atrelado à necessidade do poder não para funcionar. Recurso, vamos olhar para dentro do próprio Poder Executivo. Já pensou São Paulo passando esse percentual para a Assembleia Legislativa? Não tem onde pôr dinheiro. Vai passar esse percentual para a Câmara de Vereadores? 4% da receita de São Paulo para a Câmara de Vereadores? Vamos, para não ficar olhando os outros poderes, vamos olhar para dentro do próprio Poder Executivo. Você tem vinculações para o país inteiro que dizem assim: olha, Estado, você tem que gastar 25% com educação e 12,5% com saúde. Está atrelado à receita do Estado. Não está atrelado ao número de usuários do SUS para a saúde ou ao número de alunos para a educação. Esse é o tipo de regra, Antero, que assim, ela pode ter sido uma referência lá no começo, mas ela precisa ser revista. Porque você tem estado que tem muita gente para pouca receita, e aí o serviço de educação e de saúde é péssimo, e outros estados que você tem muita receita para pouca população. A aplicação do dinheiro não é o tipo da regra que ela parece ser justa, porque ela é a mesma regra para todo mundo, mas justamente porque ela trata estados diferentes de maneira igual, ela provoca grandes distorções. Vou dar um exemplo. Brasília, ali o Distrito Federal, ele recebe em recursos de saúde por cidadão 3 vezes mais do que a média dos estados nacionais. Aí eu te desafio a ir lá em Brasília e olhar se o sistema público de saúde de Brasília funciona bem, é de excelência, tem excelentes hospitais. Você não vai encontrar isso lá. É impressionante, mas essa questão do Dodécimo precisa ser rediscutida realmente, porque é um equívoco. Precisa ser rediscutido isso, mas eu acho que tem várias falhas aí, inclusive a falha política do governo. Eu queria fazer uma pergunta. O governo não tem bancada, porque assim, só é o 12º que é para a Assembleia, porque o governo nunca usou a maioria que tem, até porque a maioria provavelmente se recusaria a aprovar isso, né? Porque se a maioria está comprometida com o programa de governo, deveria aprovar para quê? Para ter na Assembleia só o gasto necessário. É isso. Né? Um orçamento fixo. Infelizmente não é. Mas eu estou dando a Assembleia como exemplo, mas vale para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para os que têm recursos aí. Eu queria avançar na questão da PEC do teto de gastos, secretário, na seguinte linha: o senhor coloca de pronto, de plano, que o Estado vai ter uma economia de R$1 bilhão, pelo menos, com a PEC. Isso no que diz respeito ao pagamento da dívida, à suspensão do pagamento da dívida por esse período. E quais outras economias a PEC vai trazer no custeio, enfim, na folha de pagamento, que possa significar alguma ampliação de receita neste momento em que as receitas estão em quedas por conta da arrecadação baixa? Bom, o que eu digo é que da hora que você vai ter um orçamento fixo e determinado, você não vai ter mais a possibilidade de ir atrás de mais dinheiro, e isso eu estou falando para cada um dos secretários de Estado. Eles vão saber que o ano de 2018, o ano de 2019, ele vai ser em números igual ao de 2016. Cada um vai ter que olhar para dentro da sua pasta e entender como é que faz para prestar mais serviço gastando menos. Essa é a grande agenda, é a agenda da eficiência do gasto público. A gente sempre discute como colocar mais recursos no sistema público, e o que a gente tem que discutir mesmo nesse ponto do país é como gastar melhor o dinheiro que tem disponível. Eu acho que essa é a grande agenda. Se nós conseguirmos, durante os próximos 2 ou 3 anos, discutir fortemente a eficiência do gasto público,
Vamos pegar a área de saúde. Será que o Estado compra bem medicamentos? Será que os custos hospitalares do Estado são os melhores do país? A gente tem que estudar isso, Antero, porque senão a gente cada vez mais coloca mais dinheiro e alimenta a ineficiência. Num debate aí com os hospitais filantrópicos, eles colocaram publicamente, e ninguém desmentiu o que eles colocaram. Eles colocaram que o custo do paciente no hospital filantrópico fica 6 vezes menos do que no SUS. O que eu considerei assim um absurdo. Mas eles colocaram que custa o paciente para eles, custa para o Estado 6 vezes menos do que se esse paciente for internado, por exemplo, no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Se ele for internado numa dessas unidades filantrópicas de Mato Grosso. Vamos pegar um exemplo aí é uma coisa que tem que ver a gestão mesmo, né? Pegar um único exemplo, cirurgia de catarata. Para contratar na rede privada, o Estado gastaria pelo menos duas vezes e meia uma tabela SUS para fazer uma cirurgia de catarata. As que estão sendo feitas na caravana da transformação, elas são feitas pela tabela SUS. Mas qual é o segredo? Não tem segredo. Se arma uma estrutura lá, o serviço médico vai captando os clientes ao longo de uma semana, e quando chega a equipe para operar, tem toda uma estrutura pronta para fazer aquelas operações na melhor condição possível, no melhor tempo possível. Não é um negócio que opera um, aí opera outro, para. As cirurgias são feitas em série, em escala industrial, e com isso, quem faz a cirurgia consegue receber a tabela SUS e ganhar dinheiro. Essa é a agenda da eficiência que eu digo, Antero. Eu não quero dizer que quem quer cobrar 2,5 tabelas do SUS para fazer uma cirurgia de catarata está exagerando. O que eu quero dizer é que, assim, com eficiência é possível ganhar dinheiro fazendo cirurgia de catarata com uma tabela SUS. Secretário, tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Bom dia, Antero, bom dia, bancada. Pergunta ao secretário, não sei se o senhor sabe disso, como fica a nomeação dos agentes penitenciários aprovados no concurso do Sejude? Pois o setor está em colapso à beira de uma possível greve. Como fica a reposição de pessoal nos 10 anos de validade da PEC? Joaquim, do bairro Santa Terezinha. Então, primeiro deixando claro, reposição de quadros por aposentadoria, por invalidez, por qualquer outro motivo de desligamento, está garantido na PEC, porque não implica em gasto novo, é o mesmo gasto de novo. Nomeação de novos quadros. Elas podem acontecer, Antero, desde que o orçamento da secretaria ou o orçamento do Estado não cresça num bolo. Então, para alguma área crescer, outras vão ter que ser reduzidas. Essa, de novo, é a agenda da eficiência pública. Outro dia, a gente estava discutindo com alguns secretários algumas estratégias para redução do custo da máquina pública. Hoje você tem muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, quando você aluga um prédio, uma coisa é você alugar só o prédio e ter que fazer todo o serviço de manutenção, de energia, de ar-condicionado. O outro é você fazer contratos de locação, onde isso já está incluso lá no contrato para o proprietário fazer. É provado na administração pública que é mais barato você contratar com todos os serviços, todas as facilities do prédio, do que depois ter que fazer uma licitação para um contrato de ar-condicionado, um de energia elétrica, esse tipo de coisa. A gente vai ter que se debruçar nessa agenda, porque não dá para o sistema penitenciário parar de crescer, a população carcerária cresce, precisa de mais serviço, mas a gente vai ter que achar solução dentro do recurso que tem. Então, especificamente sobre a nomeação, eu não sei dizer, mas de maneira geral, o que a gente vai ter que fazer é fazer mais com o mesmo recurso. Essa é a agenda da PEC. Tá. Paulo Coelho. Bom dia, Paulo. Bom dia, secretário. Bom dia, secretário, bom dia, ouvintes. Secretário, esse 1 bilhão aí desses 2 anos, não é? Quanto à PEC, que o governo deixará de pagar, juntando mais esse dinheiro que está sendo repactuado com esse pessoal que é inadimplente, que deve, tipo Votorantim, essas empresas aí. Mais o dinheiro que supostamente seria devolvido aí pelo pessoal do Silval, que deve vir pro caixa. Com esse dinheiro todo, pelos cálculos que eu fiz aqui conversando com um ou outro secretário do Estado, beiraria aí 2 bilhões de reais. Com esse, faltando aí menos de um ano para o término do governo Pedro Taques, esse dinheiro seria investido em quê? Pagamento de dívida ou investimento? Porque o governo tem algumas demandas que precisa cumprir. Ele prometeu fazer aí os ganha-tempos, ele prometeu fazer aquele hospital da saúde lá, aquele centro da saúde lá no CPA, ali no antigo Hospital Central, né? Vila da Saúde? Cidade da Saúde.
Então, tem essas demandas, esse dinheiro poderá ser investido nisso que ainda falta? A pergunta do Paulo é muito boa. O que vai ser feito se entrar dinheiro a mais do ponto de vista do executivo? Considerando aí a repactuação, essa dívida aí dos inadimplentes que estariam negociando com o governo, então, e esse 1 bilhão aí que deixaria de pagar. Com a PEC a gente não pode fazer mais chamada despesa primária. Não pode gastar mais com folha e não pode gastar mais com custeio da máquina. Fatalmente a gente tem que usar esse recurso para investimentos. Quais são esses investimentos? Graças a Deus. Uma vez que infraestrutura tem recursos do FETAB garantidos lá para fazer, e é uma grande demanda do Estado, as áreas sociais é que tem que ser priorizadas, e isso está escrito lá na PEC. Investimentos na área de saúde, na área de segurança, na área de educação. E olha, isso não precisa ser feito exclusivamente com recurso público. A gente pode, por exemplo, aportar recurso público para fazer, por que não, um hospital em PPP, o primeiro hospital em PPP do Estado. Isso pode ser estudado. A gente pode fazer isso, aportar recursos na cidade da saúde. Podemos aportar isso num programa de educação. Estou falando só de fazer prédio, não, Antero, de você realmente colocar conceitos novos na educação, uma educação profissionalizante que prepare mais o cidadão para o mundo do emprego e do trabalho, que é o que acontece aí fora. Podemos, não é o caso, já está planejado isso já que o dinheiro... planejado, mas quanto dinheiro a mais vai ter? Primeiro, você falou aí de dinheiro de devolução de algumas delações. Ao que me parece, do que eu li até agora, isso não chegou oficialmente à Secretaria de Fazenda, mas são bens que estão sendo entregues, não é recurso financeiro. Vai ter que converter se entrar uma fazenda, essa fazenda tem que ser avaliada, colocada em leilão, vai ver quanto arrecada no leilão para saber quanto tem de dinheiro. Numa crise como essa, eu não sei se uma fazenda de 100 é vendida por 80 ou se é vendida por 120, a gente não sabe isso. Então eu só conto com dinheiro depois que ele entra no Tesouro do Estado. Tá, no caso da Votorantim, já gastou o dinheiro? Entrou o dinheiro? O que foi feito com esse recurso? Primeiro é importante dizer, a gente já abriu o orçamento do ano prevendo recuperações de valores, não só dessa empresa, mas de diversas outras empresas que têm dívidas com o Estado. Isso foi receita de ICMS. Já entrou o dinheiro? Já entrou o dinheiro inteiro, eles já recolheram todos esses valores. Metade aproximadamente disso foi direto para pagar a dívida dolarizada do Bank of America. Aí que eu não entendo. Não, pois é, por que não pagou de saúde? Calma. Vinculações, quando entra dinheiro de ICMS, 12% é saúde. Então, dos 238 milhões de reais lá, cerca de 20 milhões já foram para a Secretaria de Saúde. 40 milhões foram para a educação, seja para a Secretaria de Educação ou para o Fundeb dos municípios. Metade desse recurso, Antero, ele tem vinculações constitucionais e vinculações legais obrigatórias. O que fica livre para o Tesouro é metade. Essa metade, que são 115 milhões dos 230, foi toda para pagar a dívida dolarizada do Bank of America. Mas isso não estava no cronograma, no programa, não sabia que ia entrar o dinheiro. Não. O dinheiro da Votorantim não estava planejado que ia entrar nesse mês. Está dentro da cota de ICMS. Antero, a nossa meta era arrecadar até antes. Esse dinheiro já deveria ter entrado pela nossa previsão lá em maio ou junho. Alguns impedimentos técnicos dificultaram o acordo e ele acabou acontecendo em setembro. Esses recursos já deviam ter entrado lá em maio ou junho. Aliás, até final do ano, nós vamos cumprir a lei orçamentária, a estimativa de receita da lei orçamentária, ainda com outras receitas que vão entrar de ajustes que nós estamos fazendo com outras empresas, que por sigilo fiscal a gente não pode dizer, mas vai divulgar a tempo. Secretário, nós estamos caminhando aqui para o final da entrevista, mas eu gostaria de saber uma opinião do senhor. É possível aprovar isso na Assembleia? Precisa de 15, ele ia fazer essa pergunta. Precisa de 15 votos e a Assembleia está com depressão, segundo o deputado Botelho. Botelho disse isso. Muitos deputados lá, porque tem 15 dos 24 envolvidos. Dos 24, 15 estão denunciados pelo General Barbosa. Até o Edivaldo Ribeiro deu uma sugestão boa. Chamar o Banco do Brasil, emprestar dinheiro para eles contar dinheiro, quem sabe cura depressão. Mas enfim, brincadeira à parte, mas o governo está contando que a Assembleia vai votar isso, porque são 2 turnos, interstício de 15 dias entre um turno e outro, e precisa de 15 votos. Bom, primeiro, Antero, é preciso dizer isso.
A Assembleia, ela tem que trabalhar, tem que cumprir o papel institucional dela. Ontem nós conversamos muito com o presidente Botelho e uma das perguntas foi: os parlamentares estão dispostos e engajados a trabalhar nessa agenda? Porque se alguém está sem cabeça para trabalhar por algum motivo, o presidente tem que se afastar, tem que ser licenciado. Então o presidente garantiu que teve uma conversa com os deputados e que todos eles estão comprometidos a retomar as agendas essa semana. Já devemos ter sessões ordinárias na Assembleia essa semana. Qual que é a relação do Fórum Sindical? O Fórum Sindical se sente contemplado com essa reforma? O Fórum Sindical, primeiro, conhece a reforma ou vai conhecer agora na Assembleia? Bom, toda a proposta da PEC, que você está dizendo, ela já foi divulgada, o conceito é conhecido, é de uma lei complementar federal, da 156, e o que nós vamos debater lá são alguns ajustes. Toda a sociedade precisa se engajar nisso, porque o gasto público é dinheiro de todo mundo. Eu digo que é da sua conta, né? É da nossa conta, onde vai esse recurso público. E quanto à Assembleia, Antero, eu não tenho dúvida de que talvez para superar esse momento difícil, a agenda positiva para a Assembleia, aliás, seja uma agenda de evolução. É o mínimo, né, que os deputados devem. Obrigação. Eu acho que isso aí além de ser obrigação, é fantástico para a Assembleia. Alivia, porque trata de um Mas assunto, é o mínimo que se espera, né? Depois dessa. Trata de um assunto concreto. Ó, gente, vamos trabalhar agora porque temos que dar resposta. Mas eu quero saber o seguinte, concretamente, eles vão trabalhar agora, eles estão na Berlinda. Vamos analisar a coisa como ela é. Eles estão na Berlinda e vão estar pressionados pelo Fórum Sindical. Tem aumento da Previdência de 11% para 14%? Não, na PEC não trata disso. Aliás, é um acordo nosso com o Fórum que a gente vai tratar de reforma de Previdência num capítulo separado. Antero, de novo, para fechar essa questão do Legislativo. Nenhum direito, portanto, é suprimido. Não. Do que a gente sente dos deputados de conversar. Fica mais fácil para o deputado trabalhar assim, né? Diante de uma crise institucional como essa que acabou acontecendo no Estado, a melhor atitude nesse momento, Antero, é se apresentar para o trabalho e mostrar resultado. Eu acho que a sociedade, ela está disposta a compreender que estão se mudando diversas práticas no país. Muita coisa que lá atrás era aceita, que acontecia de alguma forma escusa, escondida, hoje não é mais aceito. O governador já disse claramente, nenhum desses deputados nunca pediu algo ilegal ou algo ilícito ao governador. Não pediria. O perfil do governador é muito diferente. Então a gente tem que ter isso em mente. E talvez a redenção, Antero, venha por crescimento econômico, por desenvolvimento do Estado, por um novo momento do Estado de Mato Grosso. Não é só a Assembleia, não. O Tribunal de Justiça precisa dar respostas à sociedade e produtividade, o Tribunal de Contas, todas as instituições, o Ministério Público tem que funcionar e funcionar muito bem, Antero. Nós não vamos vencer a crise institucional se cada um ficar só preocupado em olhar o passado e se defender. É para frente que a gente tem que olhar e fazer propostas para o futuro. Secretário, muito obrigado pela entrevista e sucesso. E tomara que a Assembleia reúna, delibere e decida. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço aí a todos os ouvintes da capital e estamos à disposição para sempre que possível vir aqui conversar.